Ei, seja bem-vindo ao MEI Podcast, Mãe, Empreendedora e Imparável. Bom, no episódio de hoje é um episódio muito especial, é um episódio para você, mamãe. Sim, é uma homenagem muito especial e por isso eu fiz em formato de papo imparável. Então, antes da gente começar, roda a vinheta. Bom, para essa conversa de hoje, eu quero trazer duas situações. Primeiro, uma mulher muito estrategista e que eu tenho estudado, comecei a estudar bem recentemente a história dela, porque eu descobri que era uma mulher muito estrategista e excelente em gestão. E o segundo momento, na verdade, o primeiro momento, é um momento onde eu quero trazer algo que para mim é muito valioso, que é a palavra de Deus. Bom, para você, mãe, mulher, eu queria dizer algumas palavras que não são minhas. Quem encontrará a mulher de valor? Vale mais do que pérolas. Mulher, você vale mais do que pérolas, você vale mais do que ouro. Mas calma, eu ainda vou continuar. Nela confia seu marido, e a ele não faltam riquezas. Você, mulher que é sábia, que não se desespera, que tem sua confiança em Deus, que não para de trabalhar, que é imparável, se você tiver confiança, não lhe faltarão riquezas. E as riquezas, aqui na Bíblia, não são só riquezas financeiras, mas todo tipo de riqueza, riqueza emocional, riqueza espiritual, riqueza para a sua família, fartura. Vamos continuar. Isso aqui, só para você entender, é lá em Provérbios 31, onde fala sobre a mulher sábia, tá? Eu comecei no versículo 10, 11, agora eu vou pro 12 e pro 13. Eu não vou ler todo. Traz-lhe a felicidade e não a desgraça, todos os dias da sua vida. Talvez você esteja se perguntando por que você deveria ouvir esse podcast até o fim. E bom, a minha palavra para você é apenas uma. Se você for realmente sábia, você vai ouvir com seu coração aberto, porque eu tenho certeza que algo daqui pode servir para a sua vida, para a sua casa e para o seu negócio. O Papo Imparável não é só sobre negócio, não é só sobre ser imparável, sobre ser mãe, sobre ser mulher. É sobre essencialmente sobre ser uma mulher virtuosa. É sobre ser uma mulher que lidera com amor e com afinco a sua casa e o seu negócio, que é o que eu faço. Esse podcast, ele tem muito mais a ver com o que eu externo para o mundo, com o que eu acredito, do que sobre qualquer outra história vã. As histórias que eu trago para esse podcast são histórias de pessoas que eu acredito e que decidi honrar, porque você ter um local de fala é muito simples. É só você ligar o seu celular e começar a falar. Você pode falar por dias, por meses, por horas, mas a verdade é que quando alguém te convida a falar, é para que te dê voz e para honrar a sua vida. Então, eu acredito que esse podcast é para isso. Então, se você está aqui e você está ouvindo que a mulher sábia ela traz felicidade e não desgraça todos os dias para sua casa, é para que você tenha essa consciência, para que você se lembre. Porque muitas vezes pode ser que você não tenha sido essa mulher, assim como eu. Nem sempre eu consigo trazer todos os dias a felicidade para minha casa. Tem dia que eu também não estou bem. E tá tudo bem. Mas a gente tem que se preocupar e se atentar. Adquire a lã e o linho e trabalha com mãos hábeis. Já que eu não faço trabalho artesanal, o que que eu faço? Bom, na verdade é sobre você trabalhar com mãos hábeis. E as mãos hábeis são aquelas mãos que se treinam, que buscam conhecimento, que estão sempre à frente das coisas, buscando informação, trazendo as coisas para agilizar o processo. Porque esse é seu papel, mulher, organizar e agilizar a sua casa.
cuidar de tudo, e não só da sua casa, mas também do seu negócio. Seu olhar é um olhar diferente. E quando eu for falar aqui dessa pessoa que eu tenho estudado, a história de estratégia dela, cara, eu vou trazer 5 pontos aqui dessa pessoa que fazem qualquer mulher, qualquer negócio prosperar de forma abundante. Então, essa mulher com certeza foi uma mulher de mãos hábeis. E você, tem sido uma mulher de mãos hábeis? Bom, lá no versículo 18. Sabe que os negócios vão bem, e à noite sua lâmpada não se apaga. Sabe por que a mulher sábia, ela sabe que o negócio vai bem? Porque ela tá olhando tudo. Ela olha no detalhe, ela olha com cuidado, ela olha com zelo, ela olha com amor. Você tem olhado com zelo no detalhe, com amor? Você só tem feito. Eu conheço muitas mulheres que só têm feito, porque eu preciso pagar os boletos, e eu também preciso. Mas essa loucura de precisar pagar os boletos, muitas vezes, não é só sobre isso. É sobre também você parar e você olhar para o que você acredita. Porque os boletos, eles precisam ser pagos, sim. Mas você tem parado para olhar o que tem trazido mais receita para o seu negócio? Você tem parado para olhar com amor se você tem realmente colocado energia no que você precisa colocar ou você só tem feito? Porque quando fala que a sua lâmpada não se apaga, a sua lâmpada é a sua cabeça. E eu não sei a sua, mas a minha cabeça mesmo, ela realmente ela não se apaga. Gente, eu vou deitar, eu já tô aqui, ó, amanhã, que não sei o que, daí eu já levanto. Tem dias que se eu não cuidar em orar antes de sair da cama, se eu não parar de olho fechado e falar, Deus, obrigado, eu acordei. Louvado seja Deus pelo dom da minha vida mais um dia. Obrigado, Senhor. Vem Espírito Santo caminhar comigo sobre esse dia. Tem dia que se eu não fizer isso antes de sair da cama, eu não paro para conversar com Deus. Você tem conversado com Deus? Independente da sua religião. E aqui eu não estou falando de religião. Eu estou falando se você tem conversado com quem já sabe o seu futuro. Muita atenção para isso. 19. Lança a mão no fuso e os dedos pegam a roca. A roca e o fuso, eles são aquele negócio de fiar roupa, sabe? Que parece no desenho da Cinderela. Sabe por que que ela pega o fuso e o dedo passa na roca? Que ela tá trabalhando. Ela não tá só, ai, o que que eu vou fazer da vida? Ela não tá só pensando, ela tá fazendo. Ela sabe que as coisas vão bem, porque ela tá indo no detalhe, ela tá fazendo, ela tá olhando. Ela é uma mulher imparável. A mulher sábia, ela é uma mulher imparável, porque ela já viu lá na frente. Ela já viu que as coisas não estão bem e ela foi lá e já está traçando uma estratégia para corrigir. Ah, isso aqui vai sair fora do controle se eu não agir agora. Você tem olhado lá na frente, você tem parado, tirado esse tempo para você. Você tem tirado esse tempo para você olhar para o seu negócio, para sua casa, para sua família, para sua história. Você tem feito isso? Tirado esse tempo, pegado uma boa xícara de café ou uma boa taça de vinho para quem gosta. Senta, respira e avalia tudo com cautela, com frieza, com amor. Eu confesso para você que nem sempre eu tenho feito isso, tanto quanto gostaria. Tenho pecado nisso. E esse vídeo, antes de ser para qualquer pessoa, ele é para mim, porque o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. Mas eu quero muito chamar sua atenção para isso, para se você tem sido sábia realmente. Lá no versículo 25, está vestida de força e dignidade, e o sorriso diante do futuro. Aqui na minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, tem aqui uma bolinha no futuro. E daí eu fui ver o que estava escrito, né? Daí tá assim, ó. Ela encara o futuro com confiança, seja o destino de sua família, seja a recompensa que Deus dará no dia do seu cuidado. Ou seja, essa confiança, esse cuidado
é de você realmente pôr o pé e esperar que Deus coloque o chão. Ela está vestida de força e dignidade, porque uma mulher forte e digna, honesta, é uma mulher que olha para a sua casa, para o seu negócio, para o seu empreender de forma adulta, que não fica dando desculpinha. Força diante da tribulação, diante das coisas que não dão certo na hora que você projeta. Você fez um projeto, você desenhou e você olhou e você achou que ia dar muito certo e daí não deu certo. Você precisa ter força para aceitar que não deu certo, força para levantar e continuar. Força para fazer o seu casamento dar certo. Força para fazer o seu casamento dar certo. Sabe por quê? Porque talvez, só talvez, você esteja tão corrida com as coisas que você não tem tirado tempo de qualidade para ser esposa. Ah, mas eu sou uma excelente mãe. Mas e esposa? Você tem sido uma excelente esposa? Esse foi um dos questionamentos que eu me fiz bem recentemente. Ah, eu sou uma mãe? Cara, eu faço, eu vou lá, cara, eu tô sempre com o João, eu tenho tempo de qualidade. Mas e esposa? Eu tenho sido uma boa esposa? Então, como eu disse, o primeiro ouvido a ouvir é o meu. Lá no versículo 28. Seus filhos levantam-se para saudá-la. Seu marido canta louvores. Muitas mulheres ajuntaram riquezas. Tu, porém, ultrapassou todas elas. Essa mulher sábia, ela ultrapassou todas as riquezas porque ela não tem só a riqueza financeira, mas pela sua sabedoria, pelo seu cuidado com a sua casa, com o seu negócio, com o seu esposo, com seus filhos. Ela ajuntou todas essas riquezas. E a minha pergunta para você é: como estão as suas riquezas? Como estão os seus potinhos de riqueza? Estão mais cheios ou estão mais vazios? Tem mais um mais cheio que o outro? É o momento de avaliar. Enganosa é a graça, fugaz a formosura. A mulher que teme a Deus merece louvor. Dá-lhe parte do fruto de suas mãos, e nas portas louvem as suas obras. Você, mulher, que escolhe ser sábia, que escolhe agir com sabedoria diante do seu negócio, diante da sua casa, diante do seu esposo, diante das suas dificuldades. E eu sei, eu sou mulher, gente. A gente realmente merece esse louvor. Mas a pergunta para você é: será que você vai ser lembrada? Porque aqui existe uma promessa de lembrança, né? Para a posteridade, aqui, ó. Dá-lhe parte do fruto em suas mãos, e nas portas louvam as suas obras. Ou seja, várias pessoas louvam as suas obras. Que obras? Você tem feito obras, você tem ajudado pessoas. O seu negócio é um negócio que faz as outras pessoas ao seu redor prosperarem. Eu até decidi gravar fora do cantinho de gravação e gravar aqui no sofá, justamente para a gente ter essa conversa mais próxima. Porque quando a gente senta no sofá, eu não sei você, mas eu sento no sofá para conversar, é aquela conversa mais gostosa. É que você não pode ver, mas eu tô com as pernas assim, ó. Por quê? Porque para mim isso aqui tá sendo uma conversa bem boa. Sabe aquela conversa de amiga? Esse papo imparável de hoje, ele é muito especial para mim. Porque eu tô trazendo algo aqui que eu pouco trago, mas que para mim é muito valioso, que é algo sobre a minha fé, sobre o que eu acredito. Eu falo de fé de forma muito sutil, de forma muito velada, talvez. Talvez essa seja a palavra. Justamente porque eu não quero assustar as pessoas com o que eu acredito. Então eu coloco pequenas pitadas de fé no que eu falo. Mas em tudo que eu faço existe muita fé. Eu costumo muito pôr o pé e esperar que Deus coloque o chão. Eu sou essa pessoa. Mas para não ser injusta e não ser só um podcast para te falar o quanto você precisa ser essa mulher sábia de Provérbios 31, eu quero trazer
a história de Esther. Esther foi uma das rainhas, na verdade, acho que só tiveram 2 ou 3 rainhas dentro da Bíblia, mas na Bíblia só existem a história de 2 mulheres. Eu não sei se você sabe, mas só existe a história de Ruth e de Esther. Ruth é a avó, a bisavó ou avó de Davi, agora eu não lembro. Acho que é bisavó de Davi, que é Davi, né? E daí eu não sei se você entende de Bíblia ou de história bíblica, mas Davi foi Davi, entendeu? Em outro momento a gente pode falar sobre isso, porque Davi foi um grande guerreiro. Ele foi um dos verdadeiros imparáveis da Bíblia. Mas eu quero falar sobre Esther. E daí eu trouxe cinco pontos da história de Esther, tipo, 5 olhares estratégicos de Esther, para poder dividir com você. E daí você pode falar assim, Jaque, mas quem foi Esther? Bom, Esther foi uma rainha escolhida. Ela era conhecida como Radassa, porque ela não era uma mulher bem vista, e daí ela casou com um cara lá, foi uma mulher sábia, ela casou com um cara, e daí ela pôs para quebrar o negócio. E daí ela traz 5 histórias, 5 lições de gestão para você olhar. Bom, tá aqui, ó. Eu trouxe aqui minha cola, né, gente? Peguei aqui meu bloco de notas para deixar mais fácil. O primeiro ponto, a primeira lição que Esther traz é a sabedoria. Ela fez pequenas e grandes atitudes se tornarem coisas extremamente relevantes pela forma com que ela conduzia as coisas, pelo seu olhar, de olhar à frente. Esther foi uma mulher, né? Eu tenho estudado e talvez em outro momento eu possa trazer mais sobre isso, porque ela foi a mulher da gestão na Bíblia. Eu só comecei a estudar Esther porque eu descobri que ela foi a mulher da gestão. E como eu quero ser a mulher da gestão, estou estudando quem veio antes de mim, né? Então, assim, na gestão, ela era indispensável na tomada de decisão, na gestão de pessoas, no direcionamento dos ministérios lá do rei, no estabelecimento da visão do reinado. O rei a consultava. Por quê? Porque ela agia com sabedoria. A pessoa, quando age com sabedoria, ela para olhar com frieza para as coisas. Ela não sai só fazendo. Então, cuidado, porque às vezes o só fazer não vai resolver. Às vezes o que você precisa é agir com sabedoria. E para agir com sabedoria, você precisa parar. Parar, olhar lá na frente e falar, cara, isso aqui tá indo de acordo com o que eu acredito? Isso aqui lá na frente, daqui 5 anos, vai me trazer o resultado que eu gostaria? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o temor a Deus. E daí vai muito no que você acredita. Você pode acreditar que o universo vai devolver. E daí vai de acordo com o que você acredita que os orixás, enfim, eu não acredito que outras pessoas que não tenham esse temor de fato a Deus, que não tenham esse amor a Deus, me acompanhem. Mas se você não comunga da mesma fé que eu, fica tranquilo que aqui a gente, como eu disse, são toques sutis. Hoje que eu estou sendo mais ousada e decidi aqui, ó, abrir aqui meu coração de verdade e pôr fogo aqui nesse negócio. Mas normalmente eu não sou essa pessoa, eu sou mais contida com a minha fé, porque eu acho que eu não tenho que empurrar nada a goela abaixo. Mas eu decidi, eu orei e aconteceram situações para que esse podcast hoje acontecesse dessa forma. Esther era sábia, independente e dependia do Senhor em tudo que ela fazia. Por causa disso, era constantemente movida para o direcionamento correto, agindo com sabedoria de Deus e acrescentava prudência e inteligência ao reinado. Por quê? Quando a gente tem temor a Deus, eu não só faço um projeto, eu não só desenho uma estratégia, eu não só olho para o que eu faço, eu volto, eu falo, Deus, eu desenhei isso daqui, eu criei esse projeto aqui. Isso agrada ao seu coração? Se for da sua vontade, Deus, que isso aqui prospere, que isso aqui avance. Você tem feito isso com o seu negócio? Ou você só tem feito? Porque quando a gente só faz, a gente está sujeito ao resultado que der. Agora, quando você age dessa forma, com estratégia e temor, com sabedoria de ver lá na frente, com temor de apresentar e falar, eu não quero só o meu resultado da força do meu braço, eu quero também ter o resultado. Gente, eu preciso testemunhar isso. O quanto é grandioso quando você faz isso.
É muito poderoso, viu? Terceiro ponto, humildade. Mesmo sendo uma rainha, ela era uma rainha da Pérsia. Mesmo sendo uma rainha, mesmo sendo uma pessoa de alta relevância, com autoridade, o que que ela tinha? Humildade. Humildade para ouvir, humildade para olhar, humildade para acolher quem estava menos favorecido. Cara, Esther, sensacional. Estou apaixonada por Esther. Embora ela fosse uma mulher muito poderosa, aqui minha cola, né? Embora ela fosse uma mulher muito poderosa no reino, permaneceu obediente, honrando as pessoas que amava, sem deixar que o poder e a glória mudassem a sua conduta e o seu comportamento. Existe uma frase que diz: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Mas eu vou além dessa frase. Você quer verdadeiramente conhecer uma pessoa? Tire o poder dela. Você dá, depois você tira. Aí você vai verdadeiramente conhecer o coração dessa pessoa. Porque é muito legal você dar o poder para a pessoa e a pessoa vai lá, faz, acontece. Mas e na hora que você fala assim, olha, legal, mas agora não é mais a sua vez. Eu quero contar com você de outra forma. E você passa esse poder que era da pessoa para outra pessoa. Que coisa perigosa. Aí sim você vai conhecer o coração da pessoa. Nesse momento é o momento em que você conhece verdadeiramente o coração da pessoa. Se a pessoa vai ter humildade para falar, ok, vou contribuir de outra maneira. Quarto passo, quarto ponto é a coragem. Mesmo correndo risco de morte em vários momentos, tendo em vista que ela poderia, né, representar o rei, né? Ou seja, ela era a mulher do rei lá, né? Em vários momentos, ela estava lá servindo, nanana, ela podia, alguém que odiasse o rei, podia pegar e tentar prejudicar a Esther. Então, né? Mas, mesmo correndo risco de vida, ela tinha coragem de ir ao povo, estar com o povo, estar lá junto no dia a dia. Então, será que você tem essa coragem de sair desse e ir para o outro, ir ao encontro do outro? Você tem feito isso? Você tem ido ao encontro do outro? Tem tido coragem, né? E eu declarei esses tempos que eu ia zerar todo o meu processo, toda a minha esteira de produto, de serviço, que eu estava passando por um processo de redesenho de processos, e foi um ato de coragem. Eu decidi lançar a mão do que já vinha dando certo para literalmente começar de novo. A gente não começa mais do zero, porque a gente tem toda uma bagagem, mas a gente começa de novo. E eu tive que ter coragem para começar de novo. Talvez seja esse o momento que você precise, seja o momento de zerar tudo e começar de novo. Será que você teria essa coragem? Coragem de lançar a mão do que já está confiando, do que já está dando certo? Será? E desbravar o novo, e trazer o novo. Porque a mulher sábia, ela olha e ela entende a necessidade da sua casa e ela tem coragem de lançar a mão do velho e ir buscar o novo, buscar a nova ambiência para sua casa. Você teria feito isso? Você tem feito isso? Como eu disse, eu não tenho problema nenhum em ser vulnerável aqui e dizer que não estava fazendo isso. Comecei a me atentar bem recentemente para algumas coisas que eu não estava fazendo como deveria e estamos o quê? Estamos pôr a mão na massa, pôr na mão no arado, indo lá na roda de fiar. Então, muita atenção nisso. Olhe com amor. E por último, a estratégia. Esther foi sempre muito estratégica. Vou pegar aqui minha cola. Esther, apesar de ter tomado uma decisão corajosa, que foram várias, né? Não foi impulsiva e inconsequente. Ou seja, ela não, tipo, eu vou fazer e depois eu vejo. Não. Ela foi estratégica. Todo o tempo Esther foi estratégica. Na realidade, ela orquestrou um meio de falar com o rei da melhor forma possível, com estratégia. E daí, se você for lá em Esther 7, capítulo 7, versículo de 1 a 3, tem lá, o rei Ramã foram juntos ao banquete de Esther, ou seja, ela montou um banquete, foi lá, parará, de novo. Chegado o momento de servir os vinhos ao rei, ela perguntou:
O que pretendes, Rainha Esther? Qual é o seu desejo? Ou seja, ela planejou ali um banquete, um jantar, um negócio, coisa de mulher, isso. Daí, e daí o rei falou: qual é a sua intenção? O que que você tá querendo com isso? E daí, seja o que for pedires, dar-te-ei, até metade do meu reino. A rainha disse então: ó rei, se realmente cair nas tuas graças, e se bem te parecer, peço-te que salves a minha vida e a vida do meu povo, porque tanto eu como o meu povo fomos vendidos a quem nos quer destruir. E só para você entender, Esther foi a mulher que salvou os hebreus. Ou seja, ela foi a mulher que, cara, comprou a treta de falar, gente, eu preciso salvar o meu povo. Eu ainda estou estudando, então não posso falar com tanta profundidade. Mas ela foi a pessoa que comprou essa briga de falar, não sou eu a pessoa que preciso fazer, sou eu a imparável que preciso agir agora. Você tem sido essa imparável? Essa pessoa que decide pegar a responsabilidade e ir a fundo fazer as coisas? Você tem feito dar certo o seu negócio? Você tem feito dar certo a sua casa? Porque o que eu mais tenho visto são mulheres muito bem sucedidas, que decidiram fazer dar certo o seu negócio, mas não decidem fazer dar certo a sua casa, não decidem fazer dar certo a sua família e abrem mão, porque é muito difícil. É muito difícil fazer dar certo uma casa. É muito difícil fazer dar certo um lar. Por quê? Porque depende de mais uma pessoa. E, gente, eu sei porque eu também sou casada. É muito difícil fazer dar certo um lar. É um jogo de vai e vem, né? Ou entregando a idade, aquele joguinho de vai e vem. É um jogo de vai e vem. Um cede, o outro cede, vai lá, vai cá. É um jogo de vai e vem, minha gente. Você precisa ter muita sabedoria. E daí não adianta. Por que que tem tanta mulher bem-sucedida e triste? Tomando antidepressivo, passando com psiquiatra, com psicólogo, e não tem nada errado em consultar médico, tá, gente? Mas por que tem tanta mulher assim? Porque elas estão tomando o lugar dos homens. Tem muita mulher tomando o lugar do marido. E daí reclama que o homem é um saco de batata. Se é um homem, é um saco de batata. Um saco de batata. Mas por quê? Porque na hora de pôr pressão nesse homem, para esse homem crescer, para esse homem avançar, para ele ser a força da sua casa, você vai lá e toma a força da sua casa, na força do seu braço, porque você não tem paciência de esperar o tempo do seu marido. Você não tem paciência em ser a pessoa que não está no holofote. E daí eu quero trazer muito a Michelle Obama aqui como um grande exemplo. Quanto tempo ela não ficou impulsionando a carreira do Obama? Por quanto tempo essa mulher não foi em congresso, em festa e não sei o quê, para honrar a vida daquele marido, para que ele um dia fosse o primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América? E ela foi uma excelente primeira-dama. E ela não quis o palco, ela deu palco, ela impulsionou o marido dela todo o tempo, para que ele fosse o cara do holofote, para que ele tivesse o resultado. E hoje ela é quem ela é. E hoje ela é ultra admirada por mulheres, por ter sido a mulher que impulsionou, que cuidou, para depois olhar para si. Talvez o que falte para sua casa prosperar, para sua casa avançar, seja você fazer o seu marido ser de fato o homem da casa e não você. Você não é o homem da casa. Você não tem que prover a sua casa. Quem tem que prover a sua casa é o seu marido. Não estou falando para você não trabalhar, até porque eu trabalho, eu tenho meu empreender. Aqui a gente está falando com empreendedoras. Mas que o seu dinheiro, que a sua produção de dinheiro não seja o fundamental para a sua casa, não seja o fundamento da sua casa, a não ser que, né, como eu conheço, eu tenho uma mentora, inclusive, que ela é sócia do marido e hoje eles trabalham juntos. Aí a coisa é diferente. Mas se você trabalha separado com o seu marido, deixe que ele tome a frente, que ele pague as contas, que ele seja o homem. Não precisa dividir a casa, dividir. Eu quero trazer uma pessoa para falar sobre finanças para casais, que é uma pessoa assim que eu não conheço bem, mas eu conheço a esposa, a noiva ainda não, a noiva dele.
E é muito legal, porque eu tô vendo eles construírem isso. E tá sendo muito bacana, tá sendo muito especial poder assistir isso. Que é o Edu Vilela e a Mari Maldos. Cara, tá sendo muito bacana ver eles construindo isso. Por quê? Porque o Edu ele vem construindo esse processo com a Mari. E quando tem finanças para casais, não tem o seu dinheiro, o dinheiro do seu marido. Tem o dinheiro da casa, galera. E se você faz diferente disso, se tem o seu dinheiro, o dinheiro do seu marido, eu quero dizer que uma casa dividida não prospera. E eu posso dizer isso de um lugar de muita propriedade. Porque por muito tempo, mesmo casada, tinha o dinheiro dele e o meu dinheiro. Mesmo eu sabendo de tudo isso. Mesmo eu sabendo de tudo isso, eu ainda estava rateando. E daí o que acontecia? A gente fazia as coisas, daí o que sobrava a gente juntava. Daí, às vezes, fica com aquela sensação, nossa, mas eu tô ofertando muito mais para essa parte aí dessa junção. Eu tô ofertando R$ 2.000 e ele só tá ofertando 1.000. Ou então, eu só tô ofertando 500, ele tá ofertando 3.000. E daí fica aquele sentimento de desigualdade. Não. E daí isso separa a sua casa. Então, chega. Nesse Dia das Mães, eu quero desejar para você que você olhe para sua casa e para o seu negócio com sabedoria, para que você seja, sim, MEI, uma mãe, uma empreendedora ou empresária imparável, mas que seja uma MEI repleta de sabedoria, para que você seja como Esther, para que você liberte a sua casa dos grilhões do que a sociedade vem impondo como verdade. Que para você ter uma casa bem-sucedida, para você ter um negócio bem-sucedido, você precisa ser a mulher que vai e faz. Não, você não precisa só ser a mulher que vai e faz. Você precisa antes ser a mulher dócil, de coração ensinável. Então, para você que é mãe, um beijo bem rico, um feliz Dia das Mães, que você curta muito esse dia. Para mim, tem sido dias muito felizes e que você consiga, sim, ser imparável. Que você possa escolher diariamente não parar. Que você possa escolher diariamente a sabedoria. Que você possa diariamente olhar para sua casa e escolher diariamente não desistir da sua casa. Que você possa diariamente escolher não desistir do seu negócio, não desistir do seu sonho, tá bom? Um beijo bem rico. Te vejo na próxima quinta e até mais. Tchau.